Gente, Oi pessoal, boa noite. boa noite a todos. Vamos Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Né, dessa noite. E vamos lá. Vamos fazer nossa oração para Só começar um bem? segundo. Só colocar aqui pra gente ver se entra em sintonia com a turma lá. Podemos? Vamos. Então, convido a todos a pensarem em Jesus, a vibrarem positivo e a agradecer por essa noite, por estarmos aqui reunidos e que Jesus fortaleça a nossa busca, abençoe os nossos passos, para que possamos sempre procurar o melhor, fazer a nossa evolução. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. E vamos Então, lá? hoje, capítulo novo, hein, Kátia? Sim, então vamos recordar o capítulo anterior, que foi o capítulo 17, que ele foi para... O André Luiz foi morar na casa de Lísias. Então ele foi recebido pela mãe de Lísias. E daí teve essa questão importante, né, dele verificar que tem muita similaridade, né, praticamente idêntico idêntica à moradia aqui da Terra. E a questão dos livros também, né, que a mãe do Lísias mostrou uma vasta coleção de livros para o André Luiz, e ele ficou interessado, e ela disse que o bom ali do plano espiritual, do nosso lar, é que não tem nenhuma literatura perniciosa, né, nenhuma literatura que faça mal ao psicológico, né, do leitor, porque esses escritores são imediatamente sugados para as zonas umbralinas, né? Então isso foram os pontos principais ali desse acolhimento na casa do Lísias. E agora a gente começa um capítulo novo. Amor, alimento das almas, capítulo 18. Vamos lá? Posso ler? Vamos. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas lonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Vamos parar um pouquinho? Vamos. Então aqui... Quer falar? Pode falar. É interessante, né? Porque ela fala, a mãe de Lísias, a Laura, que tem lugar em nosso lar que eles não precisam se alimentar. E pra gente é até um pouco assim difícil de refletir algo assim, né? A gente não precisa tomar café, não precisa almoçar, não precisa jantar. Então vivem do que esses espíritos? Vivem do que? Né? E isso ele é bem interessante, Kátia, porque se a gente for parar para analisar de uma forma mais aprofundada com essa relação, com relação aos alimentos em si, a gente tem no Livro dos Espíritos, logo no começo, quando Allan Kardec começa
a perguntar aos espíritos sobre a questão dos elementos que constituem o universo. E os espíritos dizem que os elementos basicamente são o espírito, a matéria e, acima dos dois, Deus. Então Allan Kardec, logo depois disso, então de todo o universo só existem esses três elementos: o espírito inteligente, o princípio inteligente, que somos nós, a matéria. Hoje o nosso corpo é constituído de matéria e tudo que nos circunda é matéria, e Deus. Então, a partir disso, Allan Kardec ele começa a fazer várias perguntas em torno da matéria em si. E os espíritos eles vão respondendo para Allan Kardec até que ele chega num ponto bem interessante, que Allan Kardec ele chega no ponto do elemento primitivo. Ou seja, aquele elemento primitivo é a fonte geradora de constituição de todas as outras matérias. Então, tudo que existe no universo em termos materiais, desde um planeta até uma simples folha de papel, decorre desse mesmo elemento primitivo. De modo que o veneno e o medicamento são variações desse elemento primitivo. E Allan Kardec pergunta, mas aonde está esse elemento primitivo? Fala, está nos fluidos do universo. Então, o arroz que a gente come, que é fonte de carboidrato, a carne, que é fonte de proteína, ou esses inúmeros outros elementos que dão substância para o corpo físico, decorrem desse elemento primitivo. De modo que agora a gente entende como que esses espíritos superiores fazem para se alimentar. Eles aurem essa energia, essa vibração do próprio fluido universal, do próprio ar, que a gente pode assim dizer. E a gente não entende, mas como isso? Mas isso dá uma noção para a gente de como se dá esse processo. É bem complexo isso. Mas a gente percebe isso. E aqui a própria Laura fala que esses lugares que despendem mais energia, materiais, mais energias densas, reclama essa questão desse alimento. Mas aqui nessa zona do auxílio, né? No Ministério do Auxílio. Porque são trabalhadores que estão ali na linha de frente, né? Exatamente. Por exemplo, os nossos irmãos, é interessante isso, os nossos irmãos que trabalham na área da construção civil. Fala para um irmão desse, que está ali no batente o dia inteiro trabalhando, gastando toda aquela energia, né? Virando aqueles tijolo. Exato. Fala para ele, não, você não precisa se alimentar do seu arroz, do seu feijão. Pega fluido. Não dá, porque esse nosso irmão que trabalha na construção civil, ele está dispensando uma energia muito grande, energia física. Então ele necessita repor essa energia física através do carboidrato, através do feijão, da proteína, do ferro e de todos esses elementos que tem nesses alimentos. Então por isso que às vezes a gente vê o prato dele é grande, mas é porque ele precisa repor esses nossos irmãos. É interessante isso. E é um princípio muito básico também, uma questão de raciocínio muito, muito básica. O espírito desencarnado não tem corpo físico. Então essa necessidade de reposição de energia física não existe. É diferente, É diferente. Né? Ele tem essa necessidade de energia, mas um pouco mais sutil. Tanto é que eles mesmos que trabalham no Ministério do Auxílio, que é uma região um pouco mais densa, não tem ali um arrozão, um feijão, não tem isso. É um alimento mais caldoso. Aqui mesmo ela fala frutas, não tem aquela coisa de chegar e querer comer aquele monte de carne, aquela feijoada. Quem está com essa pretensão, olha, vai passar apuros no plano espiritual, viu, gente? Aquela feijoada lá de domingo, chocolate, tudo isso. Veja só que interessante essa questão agora ele abordando do alimento em si. Dessa questão, como é que funciona a alimentação no plano espiritual.
gente vai percebendo que aqui é uma leitura, Kátia, que vai falando da vida dele, mas ele vai trazendo, porque a gente sempre tem batido nessa tecla, essas nuances da vida no plano espiritual. E agora ele vem trazendo a questão do alimento. Então, se apeguem à questão do estudo com relação ao alimento no plano espiritual. E já é uma preparação para quem for, para quem tiver força de vontade, para quem tiver realmente imbuído nessa meta, né, nesse objetivo de evoluir, de fazer uma transição, um retorno ao plano espiritual melhor, já manere na alimentação, né? Diminuir a quantidade, diminuir os tipos, mudar os tipos de alimentos, né? Chico? É isso que eu lembrei agora, né? Chazinho e bolachinha. E um biscoitinho de polvilho, né? Típico mineiro. Chico, você chegava na casa dele e chamava, vamos tomar um cafezinho, daí você imaginava, né? Em Minas Gerais, o mineiro é prendado para cozinhar. Isso. Nunca vi gente como mineiro para cozinhar, né? Ô povo prendado, viu? E é bolo, bolacha, queijinho. Nossa, só quem tem parente em Minas que sabe, viu? Né? E daí chegava lá, vamos tomar um café. Você já imaginava que o Chico fosse montar aquela mesa, né? Nada, era um chazinho com um biscoitinho de polvilho, o Chico só estava satisfeito. Por quê? Porque já estava mais lá do que aqui no plano espiritual. O Chico vivia mais no plano espiritual em termos de evolução, de depuração do corpo físico. Aí eu pergunto para todos nós, né? Será que nós somos pessoas boas mesmo e evoluídos, assim como a gente pensa que a gente é? Será que a gente aguenta passar a chazinha e biscoito de vento? Viu, Kátia? A gente está recebendo uma mensagem aqui de uma amiga falando canjiquinha aqui, ó. Ó, canjiquinha é caldo, canjiquinha tem bastante água, né? Então, talvez tenha umas canjiquinhas lá sem carne no plano espiritual, né? Talvez, né? Vamos lá. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam. Olha só. Diferindo apenas a refeição substancial. Da afeição. Afeição, perdão. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Olha só que interessante, né? Ele vai refinando o alimento. E sabe o que é interessante, Kátia? Porque aqui, quando a gente está encarnado, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro para comer bem, para se alimentar, e a gente percebe com os valores. Hoje mesmo eu vi na internet que acho que houve um aumento de 10% no valor dos alimentos. Então você tem que despender dinheiro para comprar seu arroz, daí você vai no supermercado, você vê que o frango está mais barato que a carne. Lá não tem isso. Percebam que em tese eles não gastam dinheiro, não existe isso de, me dá um... São frutos. Fruta, né? Frutos é a própria natureza que fornece. Então eles não gastam dinheiro com alimento. A gente vai percebendo que as necessidades do plano espiritual são um pouco diferentes das nossas. Aqui a gente precisa de dinheiro para comprar casa. Veja o André Luiz. Já tinha uma pessoa que acolheu ele lá. E como é que consegue comprar uma casa lá no plano espiritual, hein? Cenas do próximo capítulo. Legal. Vamos lá. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos na minha natural perplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda,
O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Olha só que interessante. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o ciclo do universo? Aqui a gente volta no Chico. Quanto mais, Quanto mais elevado, menos a necessidade de amor, né? Menos a necessidade de alimento. Mais a necessidade de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade, que a alma em si se nutre de amor. Então, realmente, era bem elevado, se a gente partir disso. E daí, Kátia, a gente lendo essas lições, essas instruções e tirando alguns exemplos de Chico, a gente começa a ter um prelúdio, a fazer uma conjectura de como que deveria ser o Cristo. Porque lá no Novo Testamento a gente vê que tem muitos escritos, por exemplo, na última ceia, que eles falam que ele comeu o cordeiro. Eu não creio que Jesus Cristo se alimentasse disso, assim. Era uma refeição, devia ser uma refeição muito sutil, muito leve, uma coisa bem sutil mesmo, assim, porque eu não creio que ele, uma ceia, aquele banquete de Jesus Cristo. Não acredito nisso, sinceramente, porque considerando que o Cristo é o governador do orbe, a criatura mais evoluída que existe vinculada à Terra, e quando encarnado, foi o espírito mais evoluído que esteve encarnado entre nós, sinceramente eu não creio que ele se alimentava da forma como nós nos alimentamos. Sinceramente. Acho que não. E outro ponto interessante aqui... Cátia, só uma pausa. Queria mandar um grande beijo, um grande abraço pro nosso amigo, o seu Patrício, que está aqui conosco. Nossa, Patrício. Seu Patrício, um beijão pro senhor. Patrício. Uma ótima recuperação pro senhor, que Deus abençoe. Estamos contentes do senhor já estar em casa. Isso mesmo. Vimos que o senhor já nos acompanhou na quarta-feira já. Um beijão pro senhor, que Jesus abençoe o senhor, viu, seu Patrício? Bom estudo, seu Patrício. Lembra no comecinho do livro que o Clarencio estava explicando como era a questão da alimentação no início do nosso lar? Que daí teve aquela briga, que teve contrabando de comida, lembra? E ele falou que vieram equipes de esferas superiores para ensinar como é que se nutre, como é que você tira a alimentação da natureza, dos fluidos da natureza. Lembra disso? E aqui a mãe de Lícias fala isso, ela reforça essa ideia de que de tempos em tempos vem esses irmãos para ensinar. E a gente percebe, Kátia, que inclusive no plano espiritual, não sei se a gente comentou isso na oportunidade, que existem oportunidades de trabalho para todos. Veja aí os chefes aqui que nós temos, os chefes de cozinha celestial, ensinando a fazer o alimento, ensinando. Não tem os chefes que nos ensinam, né, esses programas de televisão, eles não ensinam. A Rita Lobo, não é? Tem gente amiga nossa que está assistindo aqui que não perde um programa da Rita Lobo. E, olha aí, são os chefes divinos que vêm ensinar a gente a fazer o alimento. Isso aí. Vamos lá? Vamos. Um beijão pra Sálvia também. Para todo mundo que está assistindo. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo-me a satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta
nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a ascensão individual. Muito interessante, né, Kátia? E uma coisa aqui que me chamou a atenção também, que ele fala que o verme, que é um ser vivo, se alimenta das entranhas da terra, de terra. Que em tese, a gente, percebam, a gente sempre se alimenta de algum outro ser vivo. Por exemplo, aquele que se alimenta das plantas não deixa de ter uma vida, um fluido vital. Tem o sistema nervoso, como os animais, os mamíferos em si, mas ele tem uma vida. A terra, em tese, é uma matéria inanimada, é uma matéria orgânica ali, mas inanimada, é. E o verme, e ele se alimenta daquilo. Ele se alimenta e aquilo mantém ele vivo. Então, o que ele extrai dali para manter ele vivo? É interessante. É uma boa reflexão. Eu fiquei pensando aqui também, nessas coisas básicas da nossa existência. Será que o pernilongo no plano espiritual? Boa pergunta. Então, até tem muito, gente do céu. Mas voltando às nossas reflexões. Por exemplo, aqui, quando a gente come esses alimentos muito pesados, gordurosos, muito densos, a gente tem problema de digestão, tem pessoas que têm problema de intestino preso. Será que lá, como é que funciona isso? Já que não tem esse corpo físico, existe alimento denso, então, olha que pensamento, né? Seguindo essa linha de raciocínio, não deve ter problema de intestino preso, Sim. Né? No plano espiritual. Sim. É um conjunto de fatores, mas é bem isso mesmo. E percebam que lá, se eles se alimentam, significa que eles têm todo um organismo, um sistema digestivo, um sistema excretor. Então, eles fazem a digestão. Então, nossa, Flávio, eles têm banheiro, eles vão ao banheiro? Vão. Eles fazem número 2, Flávio. Fazem, gente. Fazem. Leram violetas na janela? A Patrícia conta isso também. Não é? Fazem. Não tem por que a gente ficar, às vezes, constrangido, né? Fazem. Fazem sim. É natural. Sim. Eles têm um organismo, eles ingerem algo, suga o que é necessário e dispensa o que... E acompanhando esse raciocínio, a gente consegue perceber que os mais elevados se alimentam de elementos mais sutis, cada vez mais sutis, e essa necessidade de eliminar o que não é utilizado é nula, porque, Perfeito. Porque existe uma assimilação somente do que é necessário e útil. Perfeito. E não precisa eliminar nada. Então eles não... Nossa, então significa que quando a gente se tornar evoluído, a gente não vai fazer mais o número 2? Puxa. Exato. Não, mas veja só o que você falou, intestino preso, isso daí não vai ter. Não tem. Quem não precisa eliminar não precisa ter intestino preso. Não precisa. Muitos alimentos que são de ordem cancerígena já não atingem mais, não causam mais câncer. Essa destruição, processo, né? Essa destruição do sistema orgânico. Então por isso que lá as doenças não existem mais desse nível. É uma série de recursos que transformam a vida nossa de hoje para lá. Muitos casos dizem que inúmeras bactérias espirituais, vermes espirituais, eles ficam alojados na nossa região do intestino, dando condições para obsessões. Os obsessores normalmente nos atingem através do intestino, porque daquele bolo fecal, isso atrai. Então, olha só, e daí isso vai eliminando à medida que você vai evoluindo. Então a gente percebe que quando fala assim, o espírito superior não sofre ação do obsessor. Por quê?
É uma série de fatores que fazem isso. É muito interessante. E veja só, Flávio, que interessante. De um ensinamento do André Luiz, de um fato corriqueiro, quanta informação a gente tira para nossa vivência aqui no dia a dia, para nossa estadia aqui na Terra. Que a gente não percebe. Sim. A gente tem essa. Por isso que é bom estudar em grupo, né? A gente Sim. tem essas reflexões. É. E vocês aí? Vocês têm alguma reflexão? A Domitila está aqui com a gente também. Boa noite, Domitila. Se vocês tiverem aí, põe aqui pra gente conversar junto aqui, gente. Isso é gostoso. Vamos lá. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Uma dúvida. Que tipo de amor será que ela está dizendo aqui? Se a gente depende de amor, Com certeza não é esse amor terra a terra, né? então quer dizer que a gente não sabe ainda amor. É o amor de Deus para a criatura, né? Se não tivesse amor, não teria existência, porque é o amor de Deus que nos sustenta, que nos E ela faz uma... faz viver. É, com certeza, sem dúvida. É o amor de Deus que nos permite, que nos dá a condição de vida. E aqui ela faz uma escala dos seres orgânicos, né? Desde o verme, o vegetal, o animal e o homem. Uma escalinha, né? É extraordinário, aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos. Mas dia menos dia... Aprenderemos, perdão. Mas dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. A prática do bem constitui simples dever. A gente acha que faz o bem e está fazendo, está abafando. A prática do bem é dever, não é faculdade. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Aqui é muito profundo, né? Então, quando Jesus, ela menciona Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Então, a primeira ideia que nós temos, né? Esse condicionamento de estudo que a gente tem, é falando da caridade. Né? A gente tem a caridade material, a caridade moral. Mas é muito mais profunda, né? A dona Laura está dizendo aqui que é questão de alimentação mútua, de transmissão de amor, de sustentar o outro e o outro nos sustente com esse amor. E é uma grande realidade, viu, Kátia? Às vezes a gente encontra algum amigo e a gente fica conversando e as horas vão passando, a gente vai conversando e a gente vê que se passaram 2, 3 horas, a gente não está com fome, já passou o horário do almoço. Fala, nossa, já passou o horário do almoço, olha que oração, a gente nem... Por quê? Porque naquela conversa fraternal você está trocando energia, um está alimentando o outro. Às vezes no estudo, é muito comum, não sei se acontece com vocês, às vezes se você está concentrado no estudo, numa leitura, no trabalho, a hora passa, você esquece de se alimentar, por quê? Porque você está se alimentando daquela energia de conhecimento,
de conotação intelectual. Então, isso é uma grande realidade. Não sei se acontece isso com vocês. Uhum. Ó, a Domitila falando, o bem futuramente será algo íncito e natural no homem. Exatamente. Exatamente. Vamos lá então, mas muito interessante esse novo ângulo, né, sobre o conceito de amor que a dona Laura traz pra gente. Depois a gente precisa refletir melhor sobre ele. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. Mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença, e às vezes apenas a compreensão. Olha só como é que ele já deu uma brecha para falar essa questão sexual no plano espiritual, nos planos mais elevados. Porque existe sexualidade desvairada, desregrada nessas regiões umbralinas. Regiões inferiores. Exatamente. E interessante, né? Como a gente não vigia os pensamentos e lá no plano espiritual não tem como, né? O André Luiz pensou, É emanação de já foi pro universo, né? Então, é uma onda, que nem de rádio, que o outro estando sintonizado ele vai captar. Eu tô tentando lembrar agora onde que é, não lembro onde, mas não sei se é no Evangelho, se é em algum livro do Emmanuel, não lembro onde. Mas fala que o sexo é a manifestação mais animalizada do amor. Então o sexo, a função sexual, toda essa parte ligada à sexualidade, ela tem essa função, ela, óbvio, existe porque se existe é porque tem uma finalidade útil. E no caso dos animais, do homem, a principal é a reprodução, né? Fugiu a palavra, perpetuação da espécie, né? E nós, seres humanos, que desvirtuamos esse potencial divino, essa ferramenta tão divina, né, para a união dos seres, para a evolução da espécie, para trazer espíritos ao mundo, para evoluírem. Então a gente que desvirtua tudo isso, mas é muito bonito, tem uma função, tem uma energia, tem uma importância elevadíssima. O sexo, eminentemente entre nós, é único exclusivamente para reprodução. A gente, diante da nossa inferioridade, a gente pratica por prazer e é respeitado pela espiritualidade quando ele é feito de maneira responsável, entre duas pessoas que se respeitam, entre duas pessoas que têm uma afinidade, uma sintonia. Mas o sexo desregrado, o sexo com vários parceiros, esse sexo, ele decorre de um desequilíbrio espiritual. E essas pessoas que, de forma tresloucada, vão praticando sexo com outros, elas têm uma responsabilidade e um comprometimento muito grande, umas para com as outras. E isso é causa de perturbação. Estamos falando do sexo desregrado. Né? Tem um livro muito interessante, uma série, são três livros, né? Despedindo-se da Terra, Construindo o Próprio Destino, acho que é do André Luiz Ruiz, né? André Luiz Ruiz, não é o André Luiz desse aqui que a gente está lendo, não lembro qual dos livros, mas diz que quando existe essa questão de sexo em hotel, né, que dessa forma desvairada, forma-se no plano espiritual uma arena,
Então os encarnados são protagonistas e existe uma legião ali de espíritos, possíveis obsessores, mas ali sugando aquela energia e se alimentando daquilo. Aquele prazer ali, né? De uma forma desregrada. Então é algo para a gente pensar, refletir também, né? Nessa questão do sexo. Ao passo que se é são entre duas pessoas que tem essa vibração, essa sintonia, que se respeitam tudo, espíritos benfeitores protegem para que esses espíritos que se comprazem, que se alimentam dessa energia do prazer sexual, não penetrem naquele ambiente. É muito interessante. Muito interessante. Então, a gente não dá importância para os nossos atos do dia a dia, né? E o André Luiz vem aqui trazer todas essas informações para a gente se precaver. Vamos lá? Vamos. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo, ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Incrível, né? Maravilhoso. Incrível. Kátia, gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso amigo Geraldo Neves. Boa noite, muita paz, muita luz a eles. Sim. A Domitila, tudo depende do equilíbrio moral. Tudo na vida deve ter um equilíbrio para não cairmos nas malhas dos obsessores. Realmente, é verdade, Domitila, é uma colocação bem pertinente, porque a lei do equilíbrio ela é uma lei divina. Então, tudo nós temos que fazer de um modo equilibrado, porque o da esquerda e o da direita sempre às vezes não é bom, né? Sempre aquele extremista, sempre o extremista, né? Não é bom. Tudo tende no universo ao equilíbrio. Absolutamente tudo no universo tende ao equilíbrio. Então a lei do equilíbrio ela é fundamental mesmo para conduzir as nossas vidas. E aqui, só uma observação interessante,
que o Lísias e os amigos dele, eles estavam indo para o campo da música encontrar com suas pretendentes, né? Suas companheiras espirituais. Né? Quando reencarnarem. Quando reencarnarem. Então, olha só que interessante. O Lísias, ele tinha uma companheira lá no plano espiritual que já era de outras encarnações. Eles se encontraram no plano espiritual, eles se encontram no plano espiritual e estavam programando juntos uma nova encarnação. Legal, né? E quando a gente fala que o casamento não é feito aqui na Terra, o casamento não é uma autoridade religiosa, seja espírita, seja evangélica, seja católica, que unem dois corpos e que está depositada, investida do poder de Deus para unir dois corpos, isso não é, gente. O casamento ele se dá no plano espiritual. A gente sempre fala isso. O casamento ele se dá no plano espiritual, não é aqui. O diretor do caso espírita que vai abençoar aquele casal para eles serem felizes para sempre. Já deu horário, né? Mas isso é bem relevante. Por isso que não tem casamento na casa espírita. Porque ninguém tem investido desse poder de abençoar um casal. Porque quem abençoa é Deus. Né? A gente não tem como saber. E acabou, gente. Já acabou o nosso tempo. A gente conseguiu A gente finalizou um capítulo. Semana que vem, capítulo 9. A jovem desencarnada. Essa menina vai dar um trabalho para eles, Kátia. Né? Essa menina dá um trabalho para eles, para essa família. Lá no plano espiritual dá trabalho, imagina aqui, né? Então, pois é. É que nem a gente. A gente que está aqui, a gente acha que vai desencarnar na condição do Lísias, da Dona Lona. A gente vai desencarnar na condição dessa mocinha aqui. Né? Somos nós. Se a gente tiver família no nosso lar para nos receber, já estamos no Por isso lucro. que Jesus disse, né? Angariai amigos. Não foi ele? Sim. Disse. Com propósito. É isso aí, gente. Acabou. Beijão para todos. Fiquem com Deus. Deus Até semana abençoe. que vem. Bom final de semana. E lembrando dos nossos estudos, Kátia. Sim, os samaritanos. Todos os dias da semana nós temos estudos. Quem quiser participar de algum grupo é só enviar um e-mail, contato@samaritanos.com.br, que alguém entre em contato para fazer sua inscrição. Então estão todos convidados. Quarta-feira tem live de novo às 20 horas e quinta-feira tem o nosso estudo de novo do nosso lar. E amanhã tem estudo para quem está no estudo, Livro dos Espíritos. Sábado também tem estudo do Evangelho, tá bom? Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Com Deus. Até mais.